Livro Esposa pela Graça mediante a Fé, capítulo 1. Esposa de pastor. Deus me livre de casar com pastor. Já basta o que minha mãe sofreu e os problemas que tenho por ser filha de pastor. Era o fim de uma reunião de jovens em que meu marido e eu tínhamos falado a respeito de casamento. A moça que fez esse comentário sentiu-se na obrigação de explicar e passou a dar várias porque nunca procuraria como noivo um pastor. E lá estava eu, concordando com a existência de diversas dificuldades, além das mencionadas por ela, mas dando graças a Deus por meu marido ser pastor. Nesse livro, gostaria de conversar com as moças que não querem saber de um pastor em sua vida, com pessoas que têm em sua vida um pastor não como autoridade e guia da igreja, mas como pai, filho ou marido, com mães que preferem ver suas filhas casadas com homens de qualquer profissão, menos no serviço cristão de tempo integral. E desejo esta conversa também para alertar qualquer moça que ingenuamente acredita que o casamento com um pastor significa a entrada franca para um mar de rosas. Confesso que, quando me casei, não sabia que meu marido seria pastor. Tínhamos dedicado nossas vidas ao Senhor e cursávamos juntos o seminário bíblico Palavra da Vida. Imaginávamos que nosso campo de serviço futuro fosse algum longínquo posto missionário, repleto de aventuras e abnegação, sobre o qual pudéssemos escrever livros e mais livros. Como filha de ex-pastor, eu também tinha uma longa lista de queixas quanto à vida de pessoas que se unem a pastores. Hoje, com mais de 45 anos de ministério do meu marido, junto aqui à experiência de esposa, a filha de pastor. Boa parte dos problemas da família de pastor vem do fato de que muitos crentes consideram os pastores uma casta à parte. Nós evangélicos não temos clero, mas a ideia comum é a de que, se todo crente participa do sacerdócio real, o pastor é muito mais sacerdote e tem de ter uma vida de maior santidade. Eu compreendo que, como pastor do rebanho, ele deve ter sim uma vida exemplar e ser bom mordomo do dom que Deus lhe deu. Mas isso é uma vida cristã normal, que deveria ser comum a cada crente. O apóstolo Paulo pôde dizer: "Sede meus imitadores", e por sua posição, o pastor também pode ter certeza de que terá os seus imitadores, queira ou não. Portanto, terá que ver prudentemente como anda, e, no entanto, mais fácil o pastor ser criticado do que imitado. E como o pastor geralmente tem família, ela será o alvo número 1 das críticas. A moça que declarou que não queria casar com o pastor deu como um dos motivos as dificuldades financeiras. Apesar de nós crentes falarmos que não servirmos a Mamon, no fundo, um dos pontos que mais aflige no tocante à vida do pastor está justamente aqui. O problema financeiro, acredito, atinge todos os pastores, ou melhor, todas as pessoas. Por um lado, temos o pastor que vive do evangelho. Sua profissão, seu ganha-pão é o seu ministério. Isso é bíblico, mas como a igreja é a empregadora, ela sente-se no direito de ver como ele administra o seu sustento pessoal. Alguns pensam que se o pastor vive em conforto, é uma boa vida, um esbanjador. Se passa necessidade, é uma vergonha, porque não sabe administrar o que ganha, ou tem uma mulher que gasta demais. Lembro-me de uma esposa de pastor que me contou que seu marido recebe 4 salários mínimos. O casal tem 4 filhos, severamente atingidos por doenças. Mas os membros da igreja acham que estão muito bem, porque esse dinheiro é só para alimentação, pois a igreja fornece casa, paga água e luz e lhes dá sempre roupas usadas que pouco servem. Essa igreja tem 250 membros, dos quais um bom número tem renda superior a 15 salários. Por outro lado, o pastor que tem outra profissão ou mesmo bico também não está livre de críticas. Conceito comum é que a melhor profissão para o pastor é a de professor ou funcionário público. Desenvolve o dom de mestre com pagamento e trabalha pouco. Mas sempre que se tem 2 empregos, há perigo de que um venha a ser negligenciado.
O emprego em que se ganha menos fica em segundo plano, decisão que não é consciente nem ditada pela avareza, mas pelas próprias circunstâncias. O pastor que trabalha como se o que dedica tempo integral ao ministério não trabalhasse, pode tornar-se ganancioso. Não que seja escravo do dinheiro, mas simplesmente porque não se pode viver sem ele. Uma solução apresentada por alguns seria o pastor dedicar tempo exclusivo à igreja e sua esposa trabalhar fora. Quem opta por esta também não escapa sem críticas. Se a esposa tem filhos pequenos e trabalha fora, está negligenciando sua missão bíblica de mãe. Se com filhos mais crescidos ou sem filhos trabalha fora e não pode participar de todas as atividades da igreja, não é boa ajudadora do marido. Apesar de não ser cargo remunerado, ser esposa de pastor pode significar, na mente de muitos, ter capacidade de reger o coro, tocar o órgão, presidir a sociedade de senhoras, visitar com o marido todos os crentes e todas as pessoas que os crentes querem que o pastor visite, hospedar todos os obreiros visitantes, lecionar na classe de escola dominical e fazer o cafezinho depois do culto. Só que, se a dona mulher dele consegue fazer tudo isso, é considerada muito dinâmica, mais encherida e monopolizada dos cargos. Filho de pastor é outra história. Por que será que todo filho de pastor é rebelde? Não faça isso. Você é filho do reverendo. Tem que dar exemplo. O filho do reverendo não tem culpa de ter nascido dos pais de quem nasceu. É dele o enorme privilégio de ter nascido em lar cristão autêntico, em que provavelmente, desde bebê, tenha ouvido do amor de Jesus e participado do culto doméstico. Mas esse privilégio devia ser de todo filho de cristão e não o torna cristão. O filho do mais consagrado pastor do mundo só será cristão se tiver recebido pessoalmente a Cristo como seu Salvador. Enquanto não se converte, é tão pagão quanto o filho do pior ateu. Os filhos da promessa são abençoados na medida em que se apropriam da fé de seus pais. Todo o privilégio de um berço onde Cristo é exaltado, mas necessitando conhecer a Cristo de primeira mão. Não temos o direito de esperar de um filho de pastor nem mais e nem menos do que de qualquer criança ou adolescente. Se cada crente, inclusive os próprios pais, valorizar o filho do pastor por si mesmo, não por seu parentesco, ele crescerá num ambiente cristão sadio. Se ele for forçado a colocar máscaras ou enquadrar-se em moldes determinados por outros, chegará o dia em que se rebelará. No entanto, parece que era plano de Deus o pastor ser casado, pois um dos requisitos do bispo é que governe bem a própria casa. 1 Timóteo 3,4. Por quê? Porque o pastor de família problemática não poderá exercer um bom pastorado. A família é o molde, o padrão que Deus deu à igreja. A mulher sendo submissa ao marido, como a igreja é submissa a Cristo. O marido amando a esposa como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Os filhos obedecendo aos pais como neófitos que são, acatando sua autoridade, não por medo do que a Bíblia proíbe, porque os pais não devem provocar ira, mas criar os filhos na disciplina e admoestação do Senhor, mas por obediência amorosa ao Deus de toda graça. Todos nessa família cristã convivem com a missão de sujeição mútua, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Efésios 5:21. Isso não significa que todo pastor tenha obrigatoriamente de casar, mas se ele se casar, seu ministério será completado com o entendimento do ministério de Efésios 5:32. É aqui que entra a nossa responsabilidade como esposa. A mulher foi feita para ser auxiliadora, ajudadora, lhe cabendo a posição de cabeça no lar. Não porque seja inferior, mas porque sua função é de coadjutora, de quem ajuda a conduzir. A mulher foi dado o privilégio de estabelecer ambiente propício para que seu marido desenvolva o seu ministério, e isso se aplica a todas as mulheres, mesmo quando casadas com não crentes. Se nós nos conscientizássemos dessa responsabilidade, desse privilégio imenso, haveria muito mais felicidade nos lares. A mulher, toda e qualquer mulher, tem uma capacidade enorme de influenciar.
O ministério da esposa de pastor, e até certo ponto de qualquer esposa, jamais será reconhecido humanamente. As mãos não nos são impostas para que desenvolvamos esse dom, nem somos ordenadas copastoras, mas a esposa do pastor fará ou destruirá o pastorado de seu marido, porque ela tem essa capacidade de influenciar. Sua atitude para com a situação financeira, sua atitude para com a igreja, sua sabedoria em dosar as palavras certas e calar-se quando convém. Tudo isso torna-se parte do pastor com quem ela se casou. Quando Deus diz que ambos tornam-se uma só carne, significa que ele completou sua obra, fazendo com que um completasse o outro. Cada pessoa inteira é íntegra em Deus, completa-se com o outro no casamento, fazendo com que o casal seja uma unidade. Essa unidade se aplica a todos os casamentos e a qualquer esposa. Por isso, é loucura para a moça cristã unir-se a um incrédulo, pois se torna um com ele. Por essa mesma razão, é pesada a responsabilidade de uma moça tornar-se uma só pessoa com um pastor, porque ela terá que ajudar a levar o fardo das ovelhas, não como pastora, mas como ajudante pessoal do pastor, como amortecedora de tensões, como fonte de alívio, não de preocupações, como sábia ouvinte de sermões e de queixas, como compartilhadora das alegrias e tristezas e como perdoadora, porque, se ela não perdoar o que falaram de seu marido ou fizeram com ele, ele jamais conseguirá perdoar. Você é capaz de tudo isso? Não, nem eu. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Mateus 26, 41. Lembre-se de que esse pastor com quem você se casará ou se casou, homem separado e vocacionado por Deus, é um ser humano, não super-homem. É tão humano como o vizinho e tão sujeito a falhas como você e eu. Você não ouvirá apenas o sermão de domingo e o estudo de quarta-feira. Viverá com ele de dia e de noite. Verá após uma inspiradora explicação sobre o fruto do Espírito, como ele perde a paciência. Não é benigno, irrita-se por causa dos malfeitos e, por vezes, até mesmo com os benfeitores. Isso não fará com que ele caia do pedestal para você, porque o lugar dele não é um pedestal, mas no seu coração. E o lugar do trono é de Jesus Cristo, Senhor dele e seu. Você deverá se lembrar diariamente que o trecho que fala aquele que está em pé, veja que não caia, continua. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento de sorte que as possais suportar. 1 Coríntios 10, 13. Virão tentações e provações. Há algumas tentações a que todo crente está sujeito, mas há algumas outras em que o pastor, por ser pastor, está mais sujeito a cair, causando maior estrago. Todos já ouvimos falar de pastores que se desgarraram como ovelhas, com ovelhas sensuais. Por isso, no aconselhamento pastoral, por exemplo, por ser um trabalho subjetivo, há necessidade de vigilância. Jesus disse que devemos ser prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Mateus 10, 16. O pastor e sua esposa têm que ser isentos de malícia, ao mesmo tempo que cautelosos quanto à mesma malícia. Certa vez, numa viagem, meu marido e seu colega, também pastor, foram hospedados em casa de outro pastor. A esposa desse era gorda, desajeitada e não depilava as pernas. A cunhada que morava com eles era asseada e bonitinha. O colega de meu marido comentou: será que não vai dar problema no casamento? Prosseguiram viagem, meu marido e seu colega para outra cidade. Quando de volta, foram informados de que aquele pastor havia abandonado a esposa e fugido com a cunhada. Em 2 semanas, pela graça de Deus, a maioria dos pastores não chega a questão tão estrondosas, mas existem tentações dessa espécie. Não se pode lançar a culpa toda num ou no outro lado, e o fato de que aquela esposa ser desleixada com sua aparência certamente não justifica o pecado do marido.
Mas, como mulheres mesmo, e especialmente de pastores, devemos lembrar que nosso corpo é templo do Espírito Santo e tem de ser valorizado como tal. Assim como o relacionamento íntimo de comunhão com Deus é essencial para a vida cristã, um relacionamento sadio de intimidade é extremamente necessário para o pastor e sua esposa. Novamente, aqui é a esposa que determina e prepara o ambiente. Se esta vida íntima não estiver bem, as facetas externas da vida do casal também irão mal. Meu marido tem por norma não visitar senhoras sem a minha companhia ou a de outros membros da igreja e não receber senhoras ou moça no escritório sem que tenha alguém por perto. Alguns pastores instalam porta com vidro no gabinete pastoral, mantendo a privacidade da conversa com a pessoa aconselhada, mas a visibilidade para todos que passam, falta de confiança em Deus? De maneira nenhuma. É conhecer a natureza humana e não se fiar nela. Aqui vale um parêntese. Se a sociedade de dar e receber amor, carinho e satisfação em casa estiver funcionando bem, não haverá desejo ou necessidade de buscar em outro lugar. No início do capítulo mencionei o problema financeiro. Se você tenciona servir ao Senhor como esposa de pastor, não poderá esperar sua vida abastada. É fácil apegar-se às coisas, porque vivemos num mundo materialista e há muito materialismo também na igreja. Por um lado, há membros de igreja que são ricos, têm tudo, e os outros podem vir a ter o desejo de ter igualmente. Por outro lado, há a possibilidade de passarem grandes necessidades, como muitas pessoas passam, ou ter de ouvir um filho dizer que, por ser filho de pastor, passou sérias privações. O pastor e sua esposa têm de precaver-se a fim de não vir a passar por essas situações. Nunca vi um servo fiel a Deus e obediente a seus princípios bíblicos passar por privações degradantes sem que Deus desse-lhe segurança interior. E tenho experimentado em minha própria vida que estar na dependência do Senhor significa provar que nada me faltará. Às vezes, coisas que penso necessárias não vêm na hora. Numa ocasião, o almoço foi bolo e banana, mas muitas foram também as vezes em que Deus providenciou filé mignon e eu não tenho coragem de comprar filé mignon. Apesar de ter despesa maior com visitantes do que a maioria das pessoas, temos recebido das mãos do Senhor também alguns extras, que pessoas cujos salários são bem maiores do que o de meu marido nunca puderam desfrutar. Essa parte material é influenciada negativamente pela mulher. Se ela pensa em quanto teria se seu marido tivesse outra profissão. Positivamente, se aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. Filipenses 4:11. Atentando ao imperativo divino, tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. 1 Timóteo 6:8. E se a atitude da mulher for de contentamento, os filhos também não se sentirão privados. Nessa área, podemos exercer a qualidade de ajudadora, desenvolvendo atividades remuneradas alternativas. Nos dias atuais, são poucas as famílias, e isso inclui as famílias de pastores, que vivem apenas com um salário. Portanto, uma vida de dependência de Deus não significa cruzar os braços e venha a nós o teu reino. Sempre trabalhei, e muito, embora nem sempre tenha recebido salário pelo meu trabalho. Mas o meu trabalho, na maior parte do tempo, não me tirava muitas horas seguidas de casa. Num sentido, era mais cansativo do que se tivesse um horário certo numa escola ou repartição. Mas houve sempre a oportunidade de estar perto da minha família. Para a mulher trabalhar fora o dia todo, tendo filhos pequenos, seria necessário transcender o impossível para ainda dedicar-se à família, como ela merece. Algumas mulheres terão de fazê-lo, sacrificando-se e sacrificando coisas importantes. Não temos o direito de julgá-las, mas há muitas atividades que as mulheres de pastor podem exercer sem que todo o seu tempo seja exigido e sem que desse salário se dependa para a sobrevivência, suprindo algumas necessidades especiais. Digo não se dependa porque nossa tendência é contar os frangos antes de chocar os ovos. Como sou tradutora, recebo após cada original traduzido.
Certa vez, porém, contei com o dinheiro de uma tradução e gastei-o antes de recebê-lo. Não recebi. Naturalmente, ficou uma lacuna bem grande no nosso orçamento por uns 3 meses. O erro não foi comprar o que eu precisava, foi gastar o que não tinha. Não conto com meu dinheiro, mas aplico-o em projetos que meu marido e eu achamos importantes. Aqui entram em cena a imaginação e a criatividade, tanto no esticar o real, improvisando na alimentação, no vestuário e na decoração, quanto em ganhar esse mesmo dinheiro. A leitura do capítulo 31 de Provérbios nos sugere uma série variada de atividades nesse sentido. Conheço um pastor cujo ministério foi arruinado pela prodigalidade de sua esposa. Finalmente, ele foi desonesto com o dinheiro porque sua esposa não se contentava com os proventos de pastor. Um outro aspecto em que a esposa pode influenciar para o bem ou para o mal é na política da igreja e na fidelidade para com a palavra de Deus. De relance, essas duas coisas não parecem estar ligadas, mas há pastores fiéis à palavra de Deus que se veem demasiadamente envolvidos em política eclesiástica, em lutas de um e outro lado. E há os que se apostataram em seus corações, mas mantêm uma linha de fidelidade política ao status quo da igreja. Certamente há lugar definido e proeminente para a boa administração da igreja e manutenção da boa doutrina. Mas é fácil o pastor envolver-se em questões políticas, descobrindo que está enredado por polêmicas nada proveitosas e associações nocivas. A esposa sábia não colocará mais brasas no fogo e nem pedaços de papel que ajudem a queimar mais forte. Se ela estiver confiada em Jesus somente, não em homens, terá a confiança de seu marido e todo o seu respeito. Ele a prezará e será como o Monte Sião em suas convicções inabaláveis. Também como a esposa, será cordato e benigno, não causador de dissensões, pois quem vive em dissensões produz contenda entre os irmãos. Você ainda quer ser esposa de pastor? Talvez não, mas Deus tem lhe dado este mister. Há muito ainda que pensar e dizer, mas o fato básico é que você, como esposa de pastor, como esposa de qualquer operário ou profissional cristão, tem a oportunidade de fazer ou desfazer a vida de seu marido, de seus filhos e de sua igreja. E esse foi o capítulo 1 do livro Esposa pela Graça mediante a Fé. E se você gostou, não deixe de curtir, comentar e compartilhar. Abraço e até o próximo capítulo.